Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje pela manhã vocês tiveram atividade, né? Essa atividade foi postada no fórum e ela era referente aos seminários que vocês apresentaram. Então, a tarefa era justamente ter que escrever a apresentação no formato lá pedido. Por conta disso, foi contabilizado uma carga horária para esse trabalho, que seria o horário da manhã, e uma parte desse horário seria de uma pequena, breve, né, revisão gramatical necessária. Então, a parte da revisão gramatical necessária, estarei agora postando para vocês, nesse formato de uma fala, né, assíncrona, e juntamente com isso, o PowerPoint que orientará, né, a discussão que eu irei apresentar a vocês, e certamente vocês tendo dúvidas, como já temos combinado, vocês podem me chamar pelo próprio WhatsApp, enfim, pelo nosso fórum, e a gente vai tirando a dúvida, e mesmo assim, na próxima semana, na quinta-feira, a nossa aula será síncrona, e também nós poderemos ter um tempo disponível para as perguntas. Então, sem mais delongas, vamos à nossa atividade de hoje. Alguns alunos me falaram que estavam com algumas dificuldades com algumas palavras gramaticais, né, e de como usá-las. Então, por exemplo, nós temos em português algumas palavras que elas têm exatamente a mesma forma de escrever, mas embora tenham a mesma forma de escrever, elas têm sentidos diferentes e também a classe gramatical a que pertencem também diferente. Então, vamos pensar, as palavras que são escritas da mesma forma, que têm a mesma grafia, nós chamamos gramaticalmente de palavras homógrafas. Então, o que significa homógrafa? Homo é único, grafas vem de grafia. Então, uma única forma de escrita. Uma única forma de escrever. Eventualmente, o som também é o mesmo. Então, por exemplo, para, que eu vou logo a seguir mostrar para vocês, para pode ser uma preposição. E para também pode ser do verbo parar. Então, veja, é a mesma forma de escrever e exatamente o mesmo som. Então, esse tipo de palavra, ela é gramaticalmente chamada de homógrafa e homófona. Homófona vem de fono, que é som. Então, homófonas, mesmo som. Homógrafas, mesma grafia. Então, por é um caso também. Para e para é outro caso. Então, nós vamos ver isso com mais detalhes, né? Olhando para o PowerPoint que eu preparei, e eu acho que ele fica mais claro para que vocês entendam. Eu vou compartilhar a tela, então, e vou comentando, e vou mostrando no PowerPoint para vocês. Esse material, juntamente com essa parte da aula, estará gravado à disposição de vocês lá no fórum. Então, vamos apresentar, vamos compartilhar a tela, e vamos mostrar isso que estou falando a vocês. Vamos ver o que temos aqui. Agora, vamos compartilhar a tela. Vamos ver aqui, já voltando. Estamos aqui novamente e vamos compartilhar. Vamos ver, então, como eu preparei para vocês. Está aqui a revisão gramatical. Estamos aguardando abrir a apresentação, que ainda não abriu. Agora sim. Agora, certamente, vocês já estão vendo. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui eu estou chamando de uma revisão gramatical entre preposições e verbos, porque são duas coisas que realmente elas estão muito próximas. Talvez vocês precisem entender melhor como é que funciona na prática. Então, aqui está dizendo, né, que nós temos em português algumas palavras, que foi como eu disse a vocês, que têm a mesma escrita. E, então, são as homógrafas. Então, tem uma única escrita, uma única grafia. Aí, um bom exemplo é para e para.
E apesar de serem escritas dessa mesma forma, e terem o mesmo som, portanto, elas são também homófonas. Ali eu pus homógrafas, mas nesse caso elas são as duas, elas são homógrafas, porque têm a mesma grafia, e são homófonas, porque elas têm o mesmo som. Mas vamos ver, então, como é que elas aparecem na prática, né? A gente tem logo a seguir, dizendo que para pode ser no verbo parar, e para é a preposição. Então, do verbo parar, esse verbo é um verbo regular. A gente já falou sobre isso, né? O que é um verbo regular? É aquele que, quando é flexionado, ele mantém o seu radical. Então, o que vai mudar são as formas das suas terminações, que são as desinências. E essas terminações, que são as desinências, elas vão indicar se estamos no singular, se é no plural, vai indicar o tempo, né, se é presente, se é pretérito, se é futuro, tudo isso nós vamos perceber na terminação, que são as designações. Mas o radical vai ficar igual. Então, vejamos, paro, né, eu paro, você para, ele para, ela para. Nós paramos, vós parais, eles param, elas param. Então, o que acontece aqui? É que nós estamos no tempo presente do verbo parar. Percebam que par é igual do começo ao fim. Eu par, depois você par, ele par, ela par. Então, aquela terminação que é o, a, amos, ais e an, vão indicar o quê? O a vai indicar que esse verbo é da primeira conjugação. E o restante vai indicar se é singular ou plural. É isso que as desinências fazem, né? Então, esse é um verbo regular. E, nesse caso, nós estamos diante de um verbo e não de uma preposição. Seguindo. Então, como nós temos dito, né? Há a regra específica, que é a regra da nossa modalidade oral, da nossa conversação do dia a dia, da informalidade dessa conversação, né? Então, sendo assim, nós podemos usar a preposição para. Mas, quando nós estamos na informalidade, na conversação e não na escrita, normalmente nós usamos para. Então, eu digo, eu vou para a escola, eu vou para a universidade, eu vou para um lugar distante, enfim, eu posso dizer qualquer contexto, só que eu não vou usar para. Muito raramente nós vamos ouvir alguém dizendo, vou para a universidade. As pessoas dizem, vou para a universidade. Porque a regra da fala tem como princípio tornar tudo muito mais objetivo. E, nesse sentido, as palavras têm a tendência de serem abreviadas, né? Então, veja que as pessoas chamam as professoras, os professores de prof. A prof, o prof. Por que fala assim? Porque estamos numa situação de fala, portanto, é uma situação informal, e a nossa tendência na conversação diária é de abreviar mesmo, é tornar a conversação mais fluida, mais rápida. Por isso, nós usamos muito na conversação as formas mais abreviadas. Isso não é peculiaridade da língua portuguesa. As demais línguas também fazem esse fenômeno, né? Porque essa é uma regra bastante aplicada em situação de conversação. Aí vocês vão perguntar, mas não está errado isso? Em se tratando de conversação, não está errado, porque essa é uma regra. E essa regra é aplicada para a conversação, para a fala, para situações informais. Se for um momento, por exemplo, de uma apresentação num congresso, e essa apresentação for oral, certamente deverá haver um cuidado muito maior, porque, embora esteja falando, não é uma situação de conversação do dia a dia. Um congresso, um seminário, um evento maior, não é uma situação do dia a dia. Então, nesse caso, com certeza, a pessoa que estiver apresentando não vai dizer para, vai dizer para. Então, quando vocês estiverem escrevendo, que a gente tem trabalhado com escrita também, a escrita deve ser sempre formal, até porque é necessário criar o hábito de uma escrita formal, principalmente quando estamos numa situação de formação na academia.
Então, na escrita, vocês devem evitar essas formas abreviadas, e devem usar para, não pra. A menos que seja um bilhete para um amigo, aí sim. Agora, nas demais situações, não. Diz aí mais que, então, há regras, um conjunto de regras que são aplicados para a situação de conversação, no dia a dia, na informalidade, mas na situação de escrita, não. Então, na situação de escrita, devemos privilegiar as formas por extenso, né? E aqui tem, então, alguns exemplos. Vou para a aula de português pela sala de vídeo. Eu poderia simplesmente dizer, vou à aula de português por uma sala de vídeo. Então, veja, se eu disser, vou à aula de português, esse área vai levar uma crase, porque estarão duas vezes o A. Então, nós colocaremos a crase para marcar. Veja aqui, vou à aula de português, eu tenho a preposição mais artigo, por isso que eu uso crase. Se eu digo vou para a, eu tenho uma preposição também e um artigo. Mas, nesse caso, eu não faço a junção dos dois. Por isso, o destaque ali, né, para a. Aqueles livros guardados são para doação. Então, aqui, novamente, né, eu não diria são para doação, porque é uma situação de escrita, portanto, é uma situação formal, não vou usar a forma abreviada de para, que seria para. Agora, se eu estiver conversando com alguém que vai lidar com a doação desses livros, sim, aí pode dizer, esses livros são para doação. Então, veja, o que é que nós temos ali? Nesses casos, para sempre tem função de preposição, nesses casos que eu referi, diferentes do primeiro, que no primeiro slide nós tínhamos o verbo. Nesses casos, para sempre tem função de preposição. Se fosse em situação de conversa entre amigos, poderia ser dito para. Nós tivemos um acordo ortográfico, e esse acordo ortográfico, o objetivo dele era que a escrita dos países de língua portuguesa fosse uniformizadas, para que isso tivesse uma representatividade maior no cenário internacional. Então, nesse sentido, essa reforma ortográfica, ela eliminou alguns acentos, como aqui no caso, né, o acento agudo que está aí entre parênteses, ele era usado para estabelecer sentido distintivo, ou seja, a diferença, né, entre preposição e verbo ou outras situações gramaticais. Então, antes desse acordo, para verbo, ele era acentuado com esse sinal que está aí marcado, entre parênteses, que é o sinal agudo. Então, a partir da reforma ortográfica, esse acento caiu. Então, nós vamos entender que estamos diante de um verbo ou de uma preposição se eu observar o contexto dessa escrita. Então, aqui está dizendo, né, que esse acordo ortográfico ele aconteceu em 2016. Na verdade, ele foi anterior, mas 2016 é o marco que passou a orientar que desde então, ou seja, desde 2016, essas novas regras devem ser aplicadas em todos os lugares onde a escrita de língua portuguesa acontece, em todos os países. Então, isso é português aqui no Brasil, no próprio Portugal, né, nos países africanos de língua portuguesa, como é o caso de Guiné-Bissau, é o caso de Moçambique e demais países. Bom, então, aqui nós seguimos com exemplos, né, novamente agora empregando o verbo. Então, exemplos são retirados de atividades de conversação ou de escrita, enfim. Para de reclamar, porque a solução está no agir. Para, aqui, é verbo, é uma ordem, né? E aqui está na forma imperativa, como diz aí, está dando uma ordem, para de reclamar, tá? Então, aqui é verbo, parar, está na forma imperativa, e está dando uma ordem. Não estude para ter boas notas, estude para ter bons conhecimentos. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, não estude para ter boas notas, funcionando como preposição.
e no segundo caso, estude para ter bons conhecimentos, nós temos de novo a preposição. O verbo aqui é um verbo na forma imperativa também, imperativo negativo, não estude. Novamente é uma ordem, né? Não estude. E na segunda oração nós temos estude para, ou seja, é outra ordem. A primeira é no imperativo negativo, não estude, e no segundo, estude para, é o imperativo afirmativo. Então, para, em ambos os casos, aqui nesse exemplo, está funcionando como preposição. Seguindo, indo ao shopping, siga para a região oeste da cidade. Então, esse para, ele poderia ser dito, indo ao shopping, siga em direção à região oeste da cidade. Então, esse para e esse em são preposições, são intercambiáveis, eu posso usar uma ou outra, e o sentido é o mesmo, ambas preposição. Ela para em frente ao notebook, ele está ao notebook e fica paralisada. Então, esse para é verbo, né? É do tempo presente indicativo. Ela para, como nós vimos lá acima, a conjugação desse verbo. Então, aqui nós temos exemplos de quando usamos uma preposição e de quando usamos o verbo. Seguindo, outra situação que tem representado uma certa dificuldade está na situação dessas duas palavras aí, por e por. Então, novamente, nós temos a situação de uma preposição e de um verbo. Só que esse acento também é chamado diferencial. Mas esse diferencial não funciona como aquele diferencial usando o acento agudo, que é de para. No caso de para, caiu o acento agudo. No caso de por, esse acento circunflexo, que é esse que está ali no segundo por, esse continua sendo usado como acento diferencial. Então, vejamos os exemplos. Assim, temos por preposição que vamos ver os exemplos abaixo. Então, por que razão você está mentindo? Aqui, a função é preposição. Passa-se o açucareiro, por favor. Preposição. Onde é que está o verbo? Passe. Passe é uma forma imperativa, novamente, do verbo passar. Você pode ir por este caminho, uma orientação de direção, né? Então, essa orientação de direção, preposição. Estude por boas fontes, assim os resultados serão melhores. Então, poderia dizer estude por boas fontes ou em boas fontes, por, em. Aí, nos dois casos, preposição. Novamente, intercambiáveis. Pode usar por e pode usar em. Quando usar por, que está com acento e que é verbo irregular. Então, vamos ver inicialmente, como é que esse verbo funciona, né? Nós estamos chamando de verbo irregular. Por que ele é irregular? Vamos ver. Olha aqui o que nós temos. A conjugação desse verbo por no presente do indicativo e no pretérito perfeito. Olha como ele muda totalmente. Eu ponho, ele põe, ela põe, a gente põe. Nós já falamos sobre isso, né? A gente entra na nossa oralidade o tempo todo, usamos muito a gente. A gente é terceira pessoa do singular, a concordância é feita com terceira pessoa do singular, embora a ideia seja inclusiva. A gente normalmente é eu mais alguém. Então, inicialmente deveria ser plural, mas funciona como terceira pessoa do singular. Nós pomos, vós pondes, eles põem, elas põem. Então, veja que estabelece a diferença do plural é o acréscimo do M. Então, que vai estabelecer a diferença lá de põe, terceira pessoa do singular, para terceira pessoa do plural. No pretérito perfeito, olha como muda. O verbo pôr vira eu pus. Ele pôs, ela pôs, a gente pôs.
Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram, elas puseram. Então, se nós observarmos como esse verbo mudou, né? Por. Esse o, ele é indicativo de terceira conjugação. Lá no por tem o verbo não conjugado, ou seja, na forma infinitiva. Mas quando conjugado, eu não tenho regularidade, ó, ponho e põe, pondes. Onde é que está a regularidade? Não tem. Nós também não vamos ver essa regularidade no pretérito perfeito. Ele muda completamente o seu radical, por isso chamamos de verbo irregular. Seguindo, o verbo pôr em português, ele é bastante substituído por outros que têm o mesmo sentido. Então, pôr pode estar sendo usado o verbo botar no lugar de pôr. Podemos usar o verbo colocar no lugar de pôr. Podemos usar o verbo depositar no lugar de pôr. Por que nós fazemos isso? Porque pôr, o seu correspondente em espanhol é meter. Mas em português, meter tem um sentido muito forte. Inclusive um tanto quanto malicioso. Razão porque, em muitas situações, nós não usamos esse verbo meter. Se vocês prestarem atenção na conversação de brasileiros, vocês vão perceber que praticamente não usamos esse verbo. Justamente por essa situação. Ele soa para nós muito forte, ele soa para nós um tanto quanto malicioso. Então, nós evitamos, a gente acaba usando botar, colocar, depositar, né? Embora botar, há muitas pessoas que dizem, mas quem bota é galinha, porque a galinha põe ovo, né? Então, as pessoas dizem que a galinha bota ovo, que a gente põe as coisas, que a gente coloca. Então, tem um pouco disso, mas não é um verbo que gere malícia. Já meter gera um pouco de malícia. Então, nós evitamos usar. E soa forte. O sentido dele para nós é forte. Então, a gente é brusco, é ríspido. É o sentido cultural, mas que pode provocar um certo incômodo. Vamos ver os exemplos. Você pode pôr o cobertor no armário. Se alguém falar, você pode meter o cobertor no armário, parece que vai pegar o cobertor e vai socar naquele lugar. Não é essa a ideia que a gente quer passar. A gente quer passar, guardar, no sentido de algo mais delicado, né? Então, você pode pôr o cobertor no armário, você pode colocar o cobertor no armário, você pode depositar, você pode, enfim, guardar, né, que eu já tinha falado. Então, todos esses sentidos, eles são similares ao pôr. Aí tem outro exemplo. Pare de pôr água no copo, vai derramar. Aí ele está no infinitivo, né, não conjugado, mas a ordem está ali no verbo pare. Então, pare está na forma imperativa, afirmativa, e pôr está não conjugado. Não consigo pôr os materiais nessa gaveta. Então, eu poderia dizer, não consigo colocar os materiais nessa gaveta. Eu não consigo guardar os materiais nessa gaveta. Eu não consigo depositar. Então, são todos sinônimos e que cabem bem aqui. Bom, então, feita essa revisão, eu volto a conversar com vocês e dizer a vocês que é um recorte, né, de algumas palavras e seus respectivos usos. Tem uma apostila que nós temos aí no nosso Siga A já postada, e para que vocês talvez possam fixar um pouco melhor nessas situações, eu vou sugerir que vocês possam fazer, e não é uma tarefa que vocês têm necessariamente que postar. Aqueles que têm segurança, que quiserem que eu dê uma olhada, pode me mandar pelo nosso grupo do WhatsApp. Aí eu dou uma olhada e comento se está de acordo ou não. Combinado? Então, era isso que eu tinha para que vocês pudessem acompanhar. E estarei postando para vocês, assim como os slides. E dúvidas que vocês tenham, vocês podem procurar e a gente vai resolvendo. Então, boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada.